Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Eu me chamo Bela. Esse é um apelido, né, gente? Na verdade, meu nome é Edna, mas eu gosto muito do meu apelido, então Bela Souza. Gente, o título desse vídeo é sobre você perder alguém. Sobre nós perdermos alguém que nós amamos muito. É muito difícil, né? É dolorido. Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que é na quarentena. Eu perdi muitas coisas nessa quarentena. Só que nada dessas coisas que eu perdi foi mais importante do que perder a minha mãe. Eu perdi a minha mãe nessa quarentena. Eu perdi a minha mãe. Galera, até hoje eu não tenho certeza se foi pro Covid. Mas isso foi o que atestaram. Eu vou começar a contar pra vocês aqui como que foi a história. E desde já eu peço a vocês que curtam esse vídeo, que compartilhem, dê um joinha. Muitas pessoas estão vivendo dias difíceis nessa quarentena. Tem pessoas que não estão acostumadas a viver sozinho dentro de casa, viver tantas horas consigo mesmo. Não é fácil, galera, não é fácil mesmo. Eu agradeço a Deus porque algo tão importante na minha vida, eu tenho os meus filhos. Sou mãe de 5 filhos homens. E eles me deram muita força, assim, né? Eu sou a coluna da minha casa, não sou casada, sou separada há 2 anos e meio, mais ou menos. E eu tive que passar por essa dor sozinha. E não é fácil. Eu acredito que foi a minha fé em Deus que me ajudou a passar por isso sozinha. A minha mãe, ela não morava comigo. Ela morava com uma prima dela lá numa cidade próxima da minha. Nós não tínhamos tantos contatos assim, não éramos assim de nos ver todos os dias, porque eu sempre trabalhei, né, para poder dar o melhor para os meus filhos. Eu pago aluguel, né? E ela morava com essa minha prima, que tinha mais condição, lá ela tinha a casinha dela. Minha mãe não andava muito bem de saúde, eu tinha ciência disso. Essa minha prima sempre falava que eu tinha que cuidar da minha mãe e tal. E eu sei que muitos vão julgar, muitos vão entender. Eu não tive condições de cuidar da minha mãe, porque eu dependia do meu trabalho para poder pagar o meu aluguel, para poder pôr comida dentro da minha casa. E eu não tenho família perto, família que me ajuda, né? Minha mãe já morava em outra cidade. Não julgo por nada do que ela talvez não tenha feito, das vezes que ela não veio na minha casa. Ela é minha mãe, independente de qualquer coisa. Eu amo ela acima de tudo. Mesmo que ela se foi, é um amor que continua dentro de mim, que ninguém nunca vai tirar. E o que eu queria falar é que foi tudo tão rápido. A minha mãe tinha lúpus e ela não se cuidava muito bem. Ela não tomava os remédios direito, segundo a minha prima, a prima dela, na verdade, que não era minha prima. E isso foi se agravando, né? Até que minha mãe chegou a ficar de cama, emagreceu muito, perdeu muitos quilos. E na semana que ela já não estava mais andando, eu fui lá, ela ainda estava andando. Na semana que ela já não estava mais andando, eu não me lembro datas direito, gente, mas minha mãe faleceu dia 4/5, né? E dia 4 de maio, nós estamos em... Dia 4 de junho, nós estamos em julho, né? E amanhã, hoje é dia 3, amanhã faz 1 mês que minha mãe faleceu. E eu esperei bastante para poder falar, porque é algo que ainda mexe muito comigo. E eu acho que chorar é válido, porque a gente tem que viver o luto, né? Não tem como você maquiar isso, não tem como você esconder, né? É um sentimento. E é uma parte minha que se foi, né?
Gente, eu peço desculpas, mas não é fácil. Quem perdeu a mãe sabe. Quem perdeu alguém que ama muito sabe. E como eu disse pra vocês, aí ela começou a piorar, né? Tava já acamada. E eu comecei a ir vê-la mais. Só que eu não podia ir ver ela tanto por conta do Covid. Já que ela estava acamada, eu não podia estar indo lá. Ela estava com a imunidade baixa e eu trabalhando com o público. E eu tinha medo de levar alguma coisa para ela, né? E eu ligava algumas vezes, falava com ela, dependia da minha prima pra poder falar com ela. E ela sempre falando, dizia que estava bem, ela dizia que me entendia no Dia das Mães. Se eu soubesse que ia ser meu último Dia das Mães, eu tinha feito muito mais, eu tinha ido lá. Eu tinha abraçado e beijado, mas ao mesmo tempo talvez eu não teria ido com medo, por conta desse vírus que nos afasta das pessoas que a gente ama. E eu decidi não ir, mas eu liguei pra ela. E ela acamada, eu lembro que ela me pediu... Eu não lembro qual foi o presente que ela me pediu. E aí a minha prima falou pra ela, nossa, mas você não tá andando, você não tem que pedir isso, tem que pedir camisolas. Porque ela estava acamada, né, então pra sempre ficar trocadinha. E eu falei pra ela, ela falou, então me dá uma camisola de presente. Eu falei, tá bom, mãe. E aí, só que não deu tempo. E eu lembro que depois do Dia das Mães, acho que foi mais ou menos dia 23, 24 de abril, ou de maio, foi maio, depois do Dia das Mães, eu fui mandada embora do meu emprego, então eu perdi meu emprego no começo da quarentena, fui dispensada, e então já foi uma perda, né? Para uma mãe com 5 filhos e que paga aluguel, já bate aquele desespero. Mas eu confio muito em Deus, eu sei que Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E Ele não permite com que caia uma folha da árvore se não for permissão dEle. Então, os bens materiais que a gente perde, trabalho, nós precisamos trabalhar, eu preciso trabalhar. Mas eu acho que eu perderia 5, 6 vezes se fosse possível o meu trabalho, bens materiais, mas eu gostaria de ter minha mãe comigo, não perder ela. E depois da minha perda do trabalho, aí foi que eu consegui ver minha mãe mais. E foram os últimos dias, né? E aí eu ia lá, mesmo contra a minha vontade, porque eu tava com medo de levar essa doença que tem afastado a gente das pessoas que a gente ama. E eu comecei a ir lá, dia sim, dia não. Houve uma semana que eu fui 4 vezes na semana, mas com todo aquele cuidado de passar álcool gel nas mãos e máscara e não ficar tocando nela, mas eu vi ela ali acamada, tão magrinha. É impossível você não querer tocar na pessoa que você ama. E o primeiro dia que eu cheguei lá foi numa terça-feira, depois que eu fui mandada embora, que eu comecei a ver ela com mais frequência. A minha prima tinha me ligado de manhã e falou, Edna, acho que sua mãe não vai aguentar. Os médicos estavam indo visitar ela lá na casa dela, né? Porque não podia ficar levando pro hospital. E aí ela falou assim, Edna, os médicos estão aqui e eu acho que sua mãe não vai aguentar. Eles estão dando um soro nela, se você puder vir, vem logo. E aí eu fui, fiquei com ela lá. Ela tava bem amarela, assim, a boca bem branca. Pálida. E ela não falava, boca travada. Eu falava, mãe, eu tô aqui. E ela falava pra mim a todo momento. Então, e ela falava pra mim assim... Na verdade, ela não tava falando, mas ela fazia gestos com a mão. E nesses gestos com a mão, ela fazia, né, que assim, e cruzava a mão no peito, dizendo pra mim que ia morrer. E eu não tive forças pra falar. Eu falava pra ela que Deus ia cuidar dela, que ia dar tudo certo. Eu não tive... Gente, desculpa, o celular tá tremendo um pouco, porque é eu que tô segurando o celular e é um assunto que ainda mexe muito comigo e
não tem explicação pra falar pra vocês o que eu tô sentindo, tentando desabafar um pouco e falar. Porque desde que tudo aconteceu eu não consegui colocar pra fora, sabe? E aí, voltando ao assunto da minha mãe, quando ela dizia pra mim que ia morrer, eu falava pra ela, não fala isso, que Deus era amor, que Deus ia cuidar dela, que ela não se preocupasse, que ela era maravilhosa, que ela tinha feito o melhor dela. E eu fui embora muito chateada. Muito chateada, eu não tinha dormido nessa noite, porque eu achei que eu não ia mais ver minha mãe no outro dia. E aí no outro dia eu fui lá novamente. Aí eu levei, acho que nesse dia que ela ficou bem ruim, eu levei o meu filho mais velho. E pra ver a avó dele, né? E ele viu a avó dele, ela não reconheceu ele. No outro dia que eu fui, eu levei o meu outro filho, porque eu tava achando que minha mãe já ia morrer. E aí levei meu outro filho, que é antes do mais velho, ele tem 17 anos, o mais velho tem 18. E para ele também, para ela também ver ele. E ela reconheceu ele, que é o de 17, eu já fiquei feliz. No outro dia, quando eu fui lá, que eu levei esse meu filho de 17, eu cheguei, ela tinha acabado de acordar. E ela tava com um semblante bonito, parecia que alguém tinha feito uma maquiagem nela. Melhorou, sabe? Cantando e falando. E ela falou assim pra mim, filha, eu sonhei com Deus. Falei, é, mãe? Ela falou, é. Eu sonhei com Deus e ele falou pra mim não ficar pedindo a morte, não. Porque ele tinha planos na minha vida. E ali eu me emocionei, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi uma esperança. Só que a gente sabe que também quando a pessoa melhora de uma hora pra outra, muitas das vezes as pessoas falam que é pra partir, né? Mas eu tinha esperança. E ali eu fiquei com ela, aproveitei e conversamos bastante, fiz bastante carinho nela. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar, mas eu não resisti, né? Eu dei um beijo na testa da minha mãe. Falei pra ela que eu amava ela de paixão e que eu ia voltar. E aí eu falei pra ela que ia fazer uma sopa pra ela, porque ela não tava comendo direito. Ela tava tomando medicações, né, que os médicos passavam lá todos os dias, só não no final de semana, e tomando Ensure. E aí eu comecei a fazer sopa e trazer pra ela, né? Uma sopa bem reforçada, batia no liquidificador. E ela começou a tomar a sopa, se alimentar. E nisso ficou mais ou menos uma semana assim. E sempre que eu ia lá, eu fazia chamada de vídeo com alguns parentes, algumas pessoas, para que ela pudesse ver e saber que ela não estava sozinha. Minha prima não fazia isso, a prima dela não fazia isso para ela. E ela falou com o meu pai agradeceu ela, né, pela filha que ela tinha dado, que seria eu. Falou que ela era uma mulher maravilhosa. Eu vi um semblante dela, né? É tão bonito, né? Um homem reconhecer a mãe da sua filha, agradecer, né? E pedir perdão por tudo que eles não... da vida deles, né? Que eles não ficaram juntos, não sei. Mas a minha mãe se sentiu em paz. E ali foi indo, né? E passou-se uma semana, ia levando a sopinha pra ela. Isso foi de uma terça, domingo. Quando foi na terça-feira, que eu também não me recordo a data, gente. Eu não anotei, desculpa. E eu ia pra lá, mas eu ia mais à noitinha. E a prima dela ligou e falou que de manhã, por volta de 1 hora, ela acordou bem de manhã, tinha comido, se alimentado, tinha comido um pão francês inteiro com salame, tinha se alimentado. E aí minha prima falou que deixou ela, né, assistindo televisão. De repente minha prima resolveu voltar. Quando minha prima voltou, ela tava puxando o ar, com falta de ar e não conseguia nem respirar. A prima dela pegou, ligou pro SAMU, né? O pessoal do SAMU veio, da ambulância, levaram ela para um hospital, próximo da casa dela. Gente, desse dia do hospital eu não vi mais minha mãe. Não vi.
Eu acredito que foi mais ou menos no dia 23, mais ou menos, 24, que ela foi internada. De maio. Maio, que ela faleceu dia 4 de junho. Isso. E aí minha prima ligou desesperada. Olha, sua mãe tá internada, isso era 1h da tarde. Falou, corre pra cá. Só que no hospital não tava deixando ninguém entrar. E minha mãe também não podia ter companhia. Quando ela chegou no hospital, e aí eu liguei antes, porque eu tenho crianças pequenas, não tenho com quem deixar. Meu filho mais novo tem 4 anos. Depois eu tenho um de 7 e um de 10. E aí eu tenho os mais velhos, que é um de 17 e um de 18. O de 18 trabalha. Nessa época ele não estava trabalhando porque estava tudo fechado. E aí quando minha prima me ligou, a prima dela me ligou e falou, gente, desculpa a confusão que a gente fica, mas ela é prima só da minha mãe, não é minha prima. Quando ela ligou e pediu para que eu fosse para o hospital, naquela hora, eu liguei antes, né? Depois eu tentei falar com ela, ela não passou para eu falar com a minha mãe. Ela disse que não estava perto da minha mãe, então também não ia adiantar eu ir lá. Falei, vou aguardar notícias e orar a Deus, que é o que a gente podia fazer. Aí eu liguei no hospital para saber se eu podia visitá-la. Que tinha como pelo menos eu ver de longe. A moça falou, se você vier, você não vai entrar. Você não pode, aguarda notícias, vai ser ligado para quem internou, no caso, que era a prima dela, e a prima dela ia passar notícias para mim. Gente, é angustiante você ter alguém que você ama no hospital, ficar esperando o médico, a boa vontade do médico, mandar notícias do seu parente. É angustiante. E eu passava por isso 2 vezes, porque eu tinha que esperar o médico mandar a notícia para a prima dela resolver mandar notícia para mim. E ali, na terça-feira, minha mãe ficou naquele hospital, internada. E na quarta-feira, como eles não ligaram, minha mãe deu entrada no hospital 1h mais ou menos da tarde. Como eles não ligaram na terça-noite, na quarta-feira eu não aguentei e fui lá. Fui lá cedo, porque eu não tinha notícias da minha mãe. Aí fui lá cedo e pedi para falar com a assistente social. Falei com a assistente social, ela perguntou um monte de coisa sobre a minha mãe. Coisas com quem ela morava, se ela era bem tratada. Minha mãe, assim, tava muito magrinha, pele e osso. Tive que ouvir se minha mãe usava drogas, se minha mãe bebia. Minha mãe não bebia, minha mãe nunca usou droga, nunca bebeu. E só o que ela tinha era o lúpus, né? E que infelizmente acabou com ela. E a assistente social falou, eu falei pra ela, naquele dia que eu fui, eu me senti tão perto da minha mãe, ao mesmo tempo tão longe. Porque não pode ver, não tem jeito. Nem se você tivesse muito dinheiro, você não consegue. E eu falei pra assistente social, eu falei assim, eu posso ver minha mãe? Ela falou assim, olha, não pode, sua mãe tá isolada e ela tá com suspeita de Covid. Eu falei assim, Covid? Ela falou assim, é. Eu falei assim, mas minha mãe não tem Covid, minha mãe tem lúpus. Aí ela falou assim, mas ela tá com falta de ar. A gente vai fazer o teste nela. Aí eu já fiquei preocupada. Por quê, gente? Porque eu tinha ido lá. Meus filhos tinham ido lá. E tudo por conta, muita insistência da minha prima e também porque eu precisava ver minha mãe, né? E quando a assistente social falou pra mim que talvez minha mãe estaria com lúpus, eu fiquei desesperada, gente, porque eu sabia que minha mãe não ia aguentar se fosse o lúpus. Não, desculpa, gente. Quando ela falou que minha mãe estava com Covid, eu fiquei desesperada, porque eu pensei, minha mãe não vai aguentar. Não vai. E eu falei pra ela, mas se minha mãe não tiver, o fato dela estar na área de contaminados, ela não vai pegar, ela não corre risco. Ela falou assim, não, a gente toma todos os procedimentos, toma todas as precauções certinho, tal, enfim. E ali eu tive que sair dali sem ver minha mãe. Eu voltei para casa, só com a notícia de que ela estava bem, mas que ela precisava de cuidados.
E ali passou-se 9 dias. 9 dias angustiantes, porque eu tinha que esperar todos os dias alguém mandar uma notícia. E final de semana eles não dão notícia. Então, no final de semana eu não recebi notícia da minha mãe. Até que quando foi numa terça-feira, uma segunda-feira, todo dia eu tinha que mandar mensagem para prima dela para falar: "E aí, o hospital ligou?" O hospital costumava mandar mensagem por volta de 15 horas da tarde. E ela não mandava as notícias assim que os médicos mandavam. Então era muito angustiante. Aí eu tinha que mandar mensagem para ela e perguntar sobre a minha mãe, que é obrigação minha. Mas, enfim. E ela me dava notícias. Aí, no caso, na segunda-feira, como eu fiquei sem notícias no sábado e no domingo, na segunda-feira mandei mensagem para ela e perguntei sobre a minha mãe. E ela colocou alguém para falar por ela, em áudio, pelo WhatsApp, que não sabia, que não tinha notícias. E a pessoa assim meio que me insultou, porque falava que... Como é que eu vou explicar? Que essa prima tinha que estar sempre ali para ficar falando da minha mãe, que ela não tinha obrigação de passar informações. E, enfim, eu achei que eu não precisava ouvir aquilo. No fim, não me deu informação sobre a minha mãe. Tudo bem. Aí, no outro dia, na terça-feira, ou foi na quarta, eu não me lembro, sei que foi no dia 4. Do dia 3 pro dia 4, eu não consegui dormir, porque eu não tinha notícias da minha mãe. Eu muito angustiada, eu lembro que foi por volta de umas 2 horas da manhã, 2h30, eu ainda estava acordada. Eu estava acordada e deu 2h30, o sono não vinha, eu muito preocupada, só vinha minha mãe na minha cabeça. Quando foi mais ou menos umas 2h40, antes de eu dormir, de eu tentar dormir, porque eu estava decidida que eu ia ligar assim que amanhecesse pro hospital para saber notícias da minha mãe. Não aguentava mais. Foi numa terça-feira. Aí eu lembro que eu ajoelhei e fui orar a Deus, porque eu não aguentava mais, a angústia era muito grande. A vontade que eu tinha era de sair correndo e lá naquele hospital para saber se minha mãe estava bem. Mas eles não atendem ligação fora de hora. E eles não atendem ninguém. Então eu não tinha informação, eu tinha que esperar. A angústia era grande, o medo de perder, o desespero. E eu não tinha outra opção a não ser orar e confiar em Deus. Foi aí que eu me ajoelhei, era mais ou menos 2h40 da manhã. E comecei a orar, a falar com Deus, assim como eu tô falando com vocês, expondo os meus medos, pedindo a Ele para guardar, para livrar. E um detalhe que eu não contei para vocês foi que numa quinta-feira, eles tinham falado que minha mãe tinha melhorado, que o exame tinha dado negativo, que talvez ela ia ter alta. Só que quando passasse o final de semana, no caso na segunda-feira. Foi a segunda-feira que eu fiquei sem respostas dela, sem notícias. Então, fiquei angustiada. Aí de segunda para terça, foi aonde eu não tinha mais saída. Eu falei, eu vou orar. Me ajoelhei para falar com Deus. Da maneira que eu tô falando com vocês, assim, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cure minha mãe e que faça também o melhor por ela, porque muitas das vezes a gente quer que a pessoa fique ali com a gente e a pessoa tá sofrendo muito, ela já não aguenta mais. E minha mãe tava sofrendo bastante. Eu lembro que enquanto eu orava 2h40 da madrugada, eu falei com o Senhor que o Senhor fizesse a vontade dele, que ele não deixasse minha mãe sofrer mais. Gente, desculpa, é muito difícil de falar. E ali, depois dessa oração, eu consegui descansar um pouco, cochilar.
Eu consegui dormir, foi como se Deus tivesse passado um bálsamo em mim. Aí quando eu acordei, era mais ou menos umas 8h40. Eu tentando ligar pro hospital, eu não conseguia, tentando ligar e não conseguia. Quando eu consegui falar com alguém lá no hospital, já era quase meio-dia. E antes de eu ligar no hospital, um tio meu, que é irmão da minha mãe, que família assim, às vezes não manda mensagem, né? Não conversa sempre. Aí quando manda, a gente já sabe que a notícia é ruim. Aí esse tio meu, ele mandou mensagem, né? Falando bom dia. Eu achei aquilo estranho, eu não respondi de imediato. Aí isso me deu mais força pra ficar insistindo em ligar pro hospital. Falei, eu acho que minha mãe teve alta e meu tio quer me avisar. Falei, então vou ligar pra eu me arrumar. E eu tava decidida de pegar minha mãe pra morar comigo. Não importa o que eu ia passar, o que eu ia ter que fazer pra manter, mas falei, Deus vai me dar força. Na minha oração eu falei com Deus, eu esqueci de falar isso pra vocês, que se Deus curasse ela e quisesse dar alta pra ela daquele hospital, que eu iria cuidar dela. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí eu peguei e consegui. Então, gente, e aí eu consegui ligar por volta de mais ou menos meio-dia, 12h10. Aí dei o nome da minha mãe, né? A moça atendeu, falou: qual é o nome da sua mãe? Qual é a ala que ela tá? Eu falei a ala que ela tava e o nome dela. Ela falou assim: só um instante que eu vou chamar a assistente social pra falar com você. Aí quando ela falou que ia chamar assistente social, eu falei: pronto, minha mãe teve alta. Aí a assistente social chamava Claudete. E ela pegou e falou: alô, oi Edna, tudo bem? Eu falei: oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Falei: então, eu tô ligando pra saber da minha mãe. Aí ela pegou e falou assim: você não tá sabendo? Eu falei: e o quê? Ela teve alta? Ela falou assim: não. Eu falei: o que que foi? Ela falou assim: Edna, sua mãe faleceu? Gente, desculpa aqui. Algo que ela falou assim: Edna, sua mãe faleceu por volta de umas 3h da manhã. Foi a hora que eu tava orando. Foi a hora que eu tava falando com Deus. Que eu tava tão aflita. E aí, ali eu perdi meu chão. Eu desliguei o telefone, eu nem agradeci ela. Nem agradeci. E aí eu liguei pro meu tio, né, que foi o que tinha me mandado mensagem. E ele falou: você já sabe, né? Eu falei: sei, tio. E ali, quando a gente foi conseguir entrar em contato com a prima da minha mãe, eu e o meu tio, que até esse momento que eu falei com a assistente social, que era por volta de 12h10, e eu falar com meu tio, já era 12h40, 12h45. E eu peguei, consegui falar com... Não, meu tio pegou e tentou ligar pra prima dela, porque eu também não consegui. E ele falou pra mim: olha, não vai dar pra mim ir no enterro. Eu falei: por qual motivo? Não podia muitas pessoas, tinha que ser no máximo 10 pessoas.
E o enterro ia ser lá onde ela morava, né? Na cidade que ela morava. E só que a prima dela fez as coisas estão correndo, gente. O enterro da minha mãe ia ser 1h da tarde. Sendo que eu descobri que a mãe tinha morrido era 12h10 e eu morava em outra cidade. Não é longe, eram uns 30 minutos mais ou menos. E ela poderia ter avisado cedo. A assistente social falou para mim por telefone que ela tinha estado cedo lá, por volta de umas 5 horas, de umas 6 horas da manhã, e ela estava providenciando o velório, providenciando tudo pro enterro. E ela arrumou o enterro da minha mãe para 1h da tarde. E não deu para ninguém ir da família, porque ela foi avisar para todo mundo. Já era 10, 15, 20 para 1 da tarde que ela conseguiu falar com as pessoas. Nem eu, que sou filha, não fiquei sabendo do enterro, do horário do enterro. Fiquei sabendo, já era em cima da hora, pelo meu tio. Então, resumindo, gente, além de eu ter perdido a minha mãe, eu não fui no enterro da minha mãe. Eu não vi. Esses dias meu filho mais velho falou: mãe, será que a minha avó morreu mesmo? Será que ela não tá lá no hospital, mãe? E às vezes as pessoas, porque tem tanta coisa, tantas pessoas que são trocadas, né? Que fala que morreu e é outra pessoa. Gente, eu queria muito que fosse. Eu queria muito, mas... eu queria muito que fosse, mas... talvez... eu acho que tudo é permissão do Senhor, né? Talvez eu não ter visto minha mãe enterrando. Acho que deve ser o pior momento, né? A hora que desce ali, aquela cova, aquela sepultura que não volta mais. Deve ser um desespero horrível. Acho que Deus quis me poupar disso. Todos os dias eu peço perdão pra minha mãe porque eu não consegui chegar a tempo do enterro dela. Todos os dias eu peço perdão. Deus sabe do meu coração. E eu falo pra vocês, o que é pior é você passar esse luto sozinha. É você não poder receber um abraço de ninguém. Graças a Deus eu tenho meus filhos. E eu pude abraçar eles para confortar um pouco a dor. Os mais velhos entendem mais, mas os pequenininhos não. Mas é horrível você não ter com quem dividir. Por mais que as pessoas te liguem, fiquem mandando mensagem, sabe? Pelo WhatsApp. Mas é uma dor. Gente, nessa quarentena, enfrentar tudo isso sozinha não é fácil, não é fácil. Mas Deus tem me dado tanta força. É um assunto muito difícil de falar, mas eu acho que eu já tinha que ter falado. Eu acho que falar é colocar pra fora o que a gente tá sentindo. Talvez dar um pouco de alívio. A dor é uma dor que eu sei que nunca vai passar. Talvez eu aprenda a conviver com essa dor, a acostumar. Vai ter a saudade. E eu sei que onde a minha mãezinha foi morar é um lugar bem melhor do que aqui. Quem está sofrendo, na verdade, somos nós, né? Com tudo que vem passando, com tantas coisas, com esse vírus. Eu creio que minha mãe tá num lugar bom, que ela tá descansando agora. Que onde ela estiver, ela tá olhando por mim, pelos meus filhos. Minha mãe sempre lutou pra tentar dar uma casa pra gente quando eu era mais nova. Ela não conseguiu. Mas ela foi guerreira, foi uma mulher honesta, trabalhadora, uma excelente mãe. E você que tá passando pela mesma coisa, ou que passou, saiba que Deus é amor, Deus é o nosso refúgio,
É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E hoje eu deveria, assim, tá revoltada, tá depressiva, chateada, mas eu tenho fé que tudo isso vai passar. A dor da saudade eu sei que não vai passar, mas eu vou aprender a conviver. Mas eu sei que coisas novas virão, né? Daí, como eu falo pra vocês, então não é fácil, mas a gente aprende a lidar com as perdas, né? Então, assim, menos de um mês, sabe? Você perder trabalho, perder sua mãe, ficar dentro de casa confinada 24 horas. E ainda assim você tem que amar, beijar seu filho. Tem que demonstrar amor, tem que ser forte, guerreira. Gente, não é fácil. Não é fácil, mas eu busco forças. E eu tento não mostrar para meus filhos, porque a dor é muito grande. Os primeiros dias eu mal dormia, eu ficava com medo, uma coisa horrível. Mas depois eu fui sempre orando a Deus, pedindo a Deus pra ir confortando meu coração e tirando essas coisas de dentro de mim. E é isso, gente. Esse foi o meu desabafo. E não é fácil. Não é fácil passar por tudo isso sozinha, mas sozinha eu não estou, não. Eu sei que eu estou com Deus. Eu tenho meu pai ainda é vivo, mora em Minas Gerais. Tudo que eu queria era poder dar um abraço nele, mas nem isso a gente não tá podendo, né? Ele tem me apoiado bastante por telefone, a gente tem conversado muito. Ele também tá sofrendo muito com a morte da minha mãe, embora eles não eram casados. Mas o meu sonho agora, gente, tudo que eu queria era estar dando um abraço no meu pai. Era poder estar perto dele. Gente, desculpa. Mas eu acho que assim como eu, tem tanta gente carente de um abraço, tanta gente carente de estar perto da pessoa que você ama. Mas eu creio em Deus que a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ir lá ver meu pai. Eu vou ir lá dar um abraço nele. Esse abraço que ficou faltando quando você precisa, sabe? E é isso, gente. Peço a vocês que, se tiver alguma história e quiser mandar, pode escreve pra mim no e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo. De repente você não tem coragem de contar como eu, mas eu posso estar contando essa história pra você. A minha história é real. Aconteceu. E amanhã, que é dia 4, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 3 do 6, do 7. E amanhã, que é dia 4, faz um mês que minha mãezinha faleceu. Mãe, eu te amo muito, descanse em paz. Onde a senhora estiver.